Ei pessoal, eu quero começar a falar do barroco, mas para falar do barroco eu preciso antes falar de retórica, porque a retórica é um elemento essencial na estética barroca. Então, para a gente falar de retórica, a gente tem que voltar lá na antiguidade, a gente pensar que um cidadão grego, para ele ser cidadão, ele precisava ter domínio das artes. E artes, para os gregos, para Aristóteles, é um pouco diferente do que a gente pensa de arte. Para Aristóteles, arte é a capacidade de produzir raciocínio reto, ou uma disposição suscetível de criação acompanhada de razão verdadeira. E a retórica é uma das artes, é a arte do bem dizer, ou a arte de desenvolver um discurso com lógica e eloquência capaz de persuadir. Então a retórica era muito importante na formação do cidadão grego e depois foi muito importante na política romana. Durante a Idade Média, nasceram as universidades, nasceram primeiro nos mosteiros, e eles nasceram dessa ideia de artes liberais da antiguidade, e foram divididas em 7 artes liberais, dividida em 2 partes, o trivium e o quadrivium. O quadrivium, o trivium eram as ferramentas para o conhecimento, né? E as ferramentas para o conhecimento eram a lógica, a gramática e a retórica. E o quadrivium é o que estudar, é a matéria em si, né? Então ela era dividida em geometria, que é a teoria do espaço, astronomia, que é a aplicação da teoria do espaço, a aritmética, que é a teoria dos números, e a música, que é a aplicação da teoria dos números, né? Então o quadrivium era geometria, astronomia, aritmética e música. E o trivium, a lógica, a gramática e a retórica. Então isso se desenvolveu na Idade Média, mas ganhou uma força muito grande no Renascimento. Durante o Renascimento, redescobriram alguns livros de Quintiliano. Como é que chama o livro básico de Quintiliano? Só um minutinho. Instituição Oratória. Nele tem as bases da retórica, que foi muito cultivada no Renascimento e influenciou grandemente a música, principalmente no final do Renascimento. Então, no Barroco, a música deve ser um discurso com lógica e persuasão capaz de despertar no ouvinte determinados afetos, determinados padrões emocionais. Então, o compositor deve ter essa habilidade no discurso musical, de despertar determinados afetos. A composição e o discurso musical seguia a lógica da retórica, principalmente a lógica ensinada por Quintiliano, que segue mais ou menos esse. Então, esse é o esquema básico da retórica ensinada por Quintiliano. E esse esquema foi fundamental na lógica musical desenvolvida no Barroco. O primeiro item inventio, é a invenção do tema próprio para o discurso. Então, na música, é a invenção do tema próprio para o discurso musical, né? Disposition são as partes
necessárias ao discurso para que ele tenha concatenação, tenha lógica e tenha início, meio e fim, né? O decorácio são as figuras de linguagem que devem ser aplicadas para que esse texto tenha maior persuasão. Isso na música barroca, isso é muito importante. Desenvolveram vários manuais de figuras retórico-musicais, né? A memória e pronunciação são dois elementos que eu falo que são essenciais para a música. Eu repito 300 milhões de vezes que nota, ritmo e letra não é música, que a música vem depois, que para a gente fazer música a gente tem que saber de memória a música, né? As notas, a melodia e a letra, a gente tem que saber de memória, né? E o pronunciácio é o que faz realmente o discurso, e o que faz realmente o discurso musical, que na música seriam as articulações, as dinâmicas, as agógicas, né? Os crescendos, decrescendos, os ralentandos, acelerandos, os equilíbrios das vozes, dos instrumentos. É isso que faz a música e é isso que é o pronunciácio na música. Dentro do dispositio tem várias partes que são também as partes até formais de muitas das músicas do barroco e mesmo das músicas do classicismo também. Essas partes são as seguintes. Então, nesse esquema, o exórdio é uma introdução, uma exortação a ouvir o discurso, então a ouvir aquela peça musical. O narrácio é a introdução do tema, propriamente, dos fatos ou do tema, então do tema musical. O propositio são as afirmações que confirmam esse tema, então um desenvolvimento desse tema, né? O confutatio são os argumentos contrários a esse tema. Então, na música, seria uma antítese a esse tema musical ou algum elemento que se contrapõe a esse tema musical. O confirmatio é a prevalência do propositio sobre o confutatio, ou seja, é o discurso musical, a sequência do discurso musical que reafirma o propositio, né? Trabalha os dois elementos, o propositio e o confutatio, mas com predomínio do propositio. E o peroratio é a conclusão, é uma coda, uma finalização desse discurso, né? Então, do discurso musical. Mas então a retórica, o discurso musical e a teoria dos afetos, que são os padrões emocionais que devem ser despertados e como deve conduzir o discurso musical para se despertar esses afetos, né? Esses são pontos centrais na linguagem musical do barroco. Musicólogos das universidades do mundo inteiro analisam as peças do barroco sob esse ponto de vista. E fala-se, por exemplo, que Bach, que já é do barroco tardio, do final do barroco, é um grande mestre, não só porque ele fez uma síntese do contraponto antigo e da harmonia temperada nascente, mas também porque ele era um grande mestre da retórica musical, né? Como eu falei, os musicólogos aí das universidades do mundo inteiro analisam as peças de Bach sob o ponto de vista da retórica musical e ficam admirados com a engenhosidade de Bach nesse aspecto.
mas eu quis introduzir o barroco com retórica musical porque isso foi muito importante para o final da Renascença, principalmente em Florença. Em Florença, no final da Renascença, existiam grupos patrocinados por mecenas, né? Um deles era o Conde de Bardi e o outro era da família dos Médicis, que chamavam cameratas, e eles queriam justamente desenvolver uma música que se aproximasse do drama do teatro grego. A retórica musical estava no meio disso, né? Esse estudo, tanto da Camerata de Bardi, principalmente da Camerata dos Médicis, desenvolveram uma música em que o texto tem que ser predominante, o texto tem que estar sobressaindo, né? E dentro de um discurso tanto retórico de linguagem quanto retórico musical que persuadisse o ouvinte e despertasse esses afetos, né? Na Camerata dos Médicis havia um compositor que é Jacopo Peri, que compôs o primeiro melodrama, que é a primeira ópera. E a ópera o estilo musical que define o início do barroco, né? Então, Jacopo Peri compõe em 1594 uma música para Daphne, de Rinuccini. Essa peça é construída numa textura musical de uma monodia acompanhada. Na verdade, é uma voz superior, uma voz que se destaca, que é a voz do canto, e acompanhado por um baixo, uma sucessão de notas. Geralmente era executada por um violoncelo, por um instrumento grave e um instrumento harmônico, um alaúde ou um cravo. E sobre essa nota se colocavam cifras, que era como se deveria executar esses acordes, né? Mas isso é chamado de baixo contínuo. Na verdade, é uma improvisação sobre esse esquema que se é colocado no baixo, né? Vários compositores começaram a compor no final do século XVI e início do século XVII dentro dessa técnica do baixo contínuo, dentre eles Jacopo Peri, mas Cavalieri, Ludovico da Viadana. Esse último, Ludovico da Viadana, ele escreveu um tratado em 1602 que é Concerti Ecclesiastici, onde ele expõe a teoria do contínuo. Então, na descrição abaixo, há um trecho de Daphne, de Jacopo Peri.